a paz do Senhor Jesus seja com você. Seja bem-vindo novamente aqui. Hoje nossa reflexão será a respeito do Salmo de número 23. Este salmo tão conhecido por todos nós. De número 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este salmo é tão conhecido por todos nós, mas quais são as lições que Deus quer trazer para o nosso coração? O Senhor é o meu pastor. A imagem de Deus como pastor é muito conhecida no Antigo Testamento, pois a atividade de pastorear ovelhas é uma das profissões mais antigas da Bíblia. Os patriarcas José, Moisés, Davi eram pastores de ovelhas. Moisés e Davi aprenderam a cuidar do povo de Deus através da experiência que tiveram cuidando de ovelhas. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas por que somos comparados com ovelhas? A ovelha é um animal dócil, vulnerável e ensinável, totalmente dependente do seu pastor para sobreviver. Por isso, somos chamados de rebanho de Deus, comparados com ovelhas. A partir da figura do pastor e ovelha, vamos olhar por detrás das palavras deste maravilhoso salmo e tirar lições preciosas para a nossa vida. É interessante que quando pensamos na ovelha, vem a minha imagem também a cabra, o cabrito, mas somos comparados realmente com ovelha porque a ovelha ela é diferente. Ela tem esse aspecto, essa característica de ser um animal totalmente ensinável, com um coração moldado. E é por isso que eu creio que somos comparados como ovelhas. E assim vamos olhar quais são as características deste salmo ao dizer sobre o bom pastor. Esse bom pastor não deixa nada faltar, nada me faltará. Essa é uma expressão de confiança. O salmista não espera mal nenhum em sua vida. Uma vida sem escassez. O necessário para a sobrevivência vem de Deus. Aqui não inclui coisas materiais, o supérfluo, mas o suficiente. O bom pastor, ele provê o suficiente, a plenitude e satisfação para as suas ovelhas. O cuidado por esse pastor é pleno, é eficaz. Suas ovelhas desfrutam de repouso e pastos verdejantes. Ele leva-me para pastos verdejantes. O pastor, ele alimenta suas ovelhas, lhe oferece pasto e descanso. Do mesmo modo, Deus, como bom pastor, ele provê alimento, trabalho e repouso para nós. O repouso é bem-estar, livre de tensões emocionais e físicas. Por isso, descansar não é estar em um lugar. Muitos dizem, preciso de férias, de descanso, vou viajar. Mas podemos estar no lugar maravilhoso, mas mesmo assim com pensamentos distantes, sobrecarregados e cansados. O repouso e descanso vão além disso. O
descanso é tão importante que Deus, ao criar o mundo, no 7º dia, Ele descansou. Deus deixou o sábado, o Shabat, como um dia de descanso para nós, como expressão do seu amor e do seu cuidado. O repouso e descanso sempre são acompanhados de pausas. A nossa vida é feita de pausas. A pausa na música, nos poemas, nos sonhos, na fala, na natureza, em várias coisas. O ser humano precisa saber pausar. Aqueles que não respeitam as pausas se sobrecarregam, gastam as suas energias, acarretam imunidade baixa, estresse, irritabilidade, entre outras coisas. Em Hebreus diz que há um descanso para nós, para aqueles que confiam em Deus. Existe um descanso eterno, uma vida eterna, mas desfrutamos desse descanso no aqui e no agora. Deus age em nossas vidas, proporcionando um descanso. Descansarmos em Deus. Somos chamados a aquietar o nosso coração, a passarmos mais momentos meditando na palavra de Deus, orando, muitas vezes até em silêncio. Repousar é parar, sentir a vida. O cuidado do bom pastor. Quantas vezes paramos para repousar, sentir o Espírito de Deus? Para repousar é necessário tirarmos os fardos. A ovelha não é um animal de carga, de transporte de fardos. Por isso, devemos também tirar os cargos, as fardas, o estresse, a ansiedade, a ira, a inquietação e colocarmos tudo aos pés do nosso bom pastor. Pois esse bom pastor, ele guia-me, leva-me para junto das águas de descanso. O pastor quer nos conduzir para um lugar calmo. Junto às águas turbulentas e agitadas, é impossível as ovelhas poderem beber a água. A água agitada e barrenta representa uma ameaça à vida das ovelhas. Por isso, do mesmo modo, em meio a situações de turbulências em nossa vida, Deus, o bom pastor, ele pega na nossa mão e nos tira daquele lugar de turbulência e nos leva para um lugar apropriado de descanso. As circunstâncias estão turbulentas? Segure na mão do bom pastor. Ele quer nos conduzir para um lugar de refrigério. Isso não quer dizer que não vamos passar por momentos de turbulências e de aflições, mas nunca seremos conduzidos para lugares em que a nossa vida corre risco e perigo pelo nosso bom pastor. Pois o nosso bom pastor, ele nos leva para a água de refrigério. Ele, além de nos conduzir para lugar de descanso, ele nos leva para um lugar que refrigera a nossa alma. O que significa ter uma alma refrigerada é ter uma alma saciada com a presença de Deus, pois Deus é a água viva. Só Ele pode trazer calmaria ao nosso coração nos momentos de instabilidade, nos momentos em que o nosso coração sai do compasso, em que tudo ao nosso redor está fora do controle. O bom pastor, ele refrigera a nossa alma, traz aquela paz, aquela certeza e aquela confiança de que Ele está conosco. Jesus, Ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor que nos oferece tudo isso, porque Ele nos ama. Se
se alguém tem sede, ele diz: vem a mim. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Há muitas pessoas que hoje estão sedentas pela presença de Deus. Muitas pessoas estão secas, amarguradas, irritadas, enrijecidas, porque lhe falta a água do Espírito de Deus em seus corações, porque elas estão buscando saciar a sede da alma em outros lugares. A grande questão é aonde estamos buscando abastecer o vazio da nossa existência, a sede da nossa alma. Busque a Deus, Ele é a fonte da água da vida. Só Ele pode trazer plena satisfação ao nosso coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Estou adiantando aqui. Esse bom pastor, ele além de trazer refrigério para o nosso coração, ele também nos guia para um caminho de justiça, pelas veredas de justiça. Deus quer nos conduzir para um lugar bom. Deus quer guiar o ser humano para um caminho de vida, para um caminho de justiça. Deus tem revelado a sua vontade através da sua palavra. A justiça corresponde ao amor de Deus por nós, em nos guiar para uma vida de cuidado e provisão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quais caminhos você tem andado? Aonde você tem colocado a sua perspectiva de vida? Qual caminho tem trilhado nesses últimos dias? Pare um pouco, olhe para dentro de você. Talvez você esteja olhando para um caminho, mas Deus quer te guiar por outro. Há caminhos que parecem que são de vida, mas no final são caminhos de morte. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27 ao 28. Precisamos ouvir a voz de Deus e seguir o caminho. A melhor escolha que podemos fazer é seguir o caminho de Deus. Nele há cuidado, a manutenção da vida. Ainda agora sim que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu adiantei porque eu gosto muito desse versículo, pois diz sobre andar por caminhos perigosos, por circunstâncias inadequadas, por um lugar escuro. Sabe quando você está viajando e de repente você entra num túnel e de repente fica tudo escuro, mas depois você atravessa o túnel e ali há luz? Assim, aqueles que confiam no Senhor, eles passam pelo vale da sombra da morte. Um momento de aflição, de angústia, de ansiedade, de medo, é um momento de passagem na nossa vida. Os problemas, eles são passageiros. E mesmo nos momentos que estamos à beira da morte, Deus está conosco. O bom pastor, ele nos sustenta. Ainda que corramos risco, ainda que estejamos entre trancos e barrancos, Deus é o bom pastor, ele nos conduz. O salmista, ele faz essa comparação com o risco da morte, trazendo à memória os desfiladeiros e barrancos da região desértica de Judá, que aos poucos se acentuavam na escuridão. Então o pastor, ele quando conduzia suas ovelhas, ele passava por essa região perigosa, mas depois ele chegava a um lugar seguro. Ainda assim, não temerei mal nenhum, porque o bom pastor, ele está comigo. Ainda que eu passe por momentos de escuridão, ainda ali existe confiança e segurança da proteção de Deus sobre as nossas vidas.
está escuro, Deus está comigo. Está claro, o bom pastor está comigo. Ele usa o seu bastão para proteção, o seu cajado para nos conduzir firme no caminho de vida, de segurança. Deus, Ele é o bom pastor. Há muitas pessoas que ao passarem pelo vale da sombra da morte, elas ficam perdidas, sem saber para onde procurar uma luz para a sua vida. Aonde nós devemos colocar a nossa segurança e a nossa estabilidade? Em Deus, o bom pastor, pois Ele cuida de nós. Ele nos conduz para este caminho de vida. Você se sente como uma ovelha na escuridão? Talvez hoje você se sinta no vale da sombra da morte, com tristeza, só vê apenas escuridão. Talvez você não tenha perspectiva de mudança. Talvez você diga que as coisas são iguais, nada muda. Eu quero trazer uma palavra de ânimo e esperança para você através deste salmo. Ainda há vida, ainda há luz, porque existe o bom pastor. Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer conduzir-nos para um lugar de abundância, para um lugar de alegria e paz. Esse é o nosso bom pastor. Não tenha medo, não temas, porque Deus está contigo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulações. Ele está aqui, dizendo para você: eu estou contigo, eu te ajudo e te sustento. Enfim, esse salmo termina com um banquete na presença dos adversários. Ovelha não participa de banquete, nem de uma mesa, na presença de adversário. Aqui diz a respeito de um banquete entre reis, entre pessoas. Na cultura do Oriente Médio, as pessoas se reuniam através de um banquete para recepcionar os convidados, amigos, familiares, para fazer encontros diplomáticos entre reis. Por isso o salmista diz que em circunstâncias adversas, inapropriadas, em meio de perigo, Deus, Ele é o nosso anfitrião. E Ele diz: fica aqui, estou cuidando de você, estou preparando tudo o que você necessita. Mesmo diante de todas as crises, mesmo diante de todas as tempestades, diante dos adversários, ou seja, diante das ameaças que podem vir ao seu encontro, estou aqui, te cuidando, te acolhendo, te protegendo. Hoje, quem são os nossos adversários? O nosso adversário hoje pode ser um inimigo, uma pessoa, pode ser os problemas da vida, pode ser até mesmo os maus pensamentos, os conflitos internos. Quais são os seus adversários? Coloque esses adversários aos cuidados de Deus. Toda a adversidade, coloque na presença do bom pastor. Esse bom pastor, ele prepara uma mesa na presença do adversário e também unge a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Através da unção com óleo na cabeça, o perfume, ele pode refrescar a pele da cabeça, favorecendo um repouso, um alento, a recuperação do vigor e do corpo inteiro para aquele que é ungido, renovado por inteiro. Por fim,
O bom pastor, ele quer promover um renovo. Deus quer trazer um renovo para você. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer trazer para nós alento. Ele quer trazer coisas novas ao nosso coração. Além da recepção da comida com a bebida, que transmite, este ambiente de banquete entre a realeza, nós também somos recebidos pelo Rei Divino. Um dia sentaremos na mesa com o Senhor, aquele banquete eterno. Nós sonhamos com este momento, mas aqui e agora, Deus quer nos proporcionar um momento de banquete, não um momento de comilança, mas um momento de satisfação e plenitude na sua presença. É assim que ele termina este salmo. Como Rei Divino, ele quer cuidar de nós, trazendo satisfação plena. E finalizando, ele diz: bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista muda aqui a situação de perseguido pelos adversários a perseguido pela bondade, misericórdia de Deus. Um movimento de Deus em direção do ser humano. Segurança, proteção, esperança, sossego, paz e permanência na casa de Deus só provém de Deus. Hoje não podemos ir ao templo, mas Deus vem ao nosso encontro, aonde nós estamos. Podemos desfrutar da presença do bom pastor, que possamos hoje aquietar o nosso coração, colocar na presença do nosso bom pastor tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida, que possamos acreditar no seu amor e no seu cuidado e desfrutar da presença do nosso bom pastor. Eu quero orar por você, que possamos colocar a nossa vida nas mãos do bom pastor. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra, que ela é viva e fala nos nossos corações. Senhor, esteja abençoando todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Esteja trazendo segurança, proteção, paz, descanso e refrigério para as nossas almas. Mesmo em tempo de crise, de ameaças à morte, Tu és o bom pastor que cuida de nós. Tu és um bom pastor que nos conduz para caminhos de vida, Pai. Senhor, esteja cuidando das pessoas que precisam trabalhar neste período de pandemia, pessoas que estão em casa, que o Senhor traga proteção, cuidado, que Teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, traz o Seu renovo sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Traz a esperança para os nossos corações, a esperança de mudança de todas as circunstâncias que estamos vivendo. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Em Ti nós colocamos as nossas expectativas, depositamos as nossas vidas e as nossas famílias em Teu altar. Que a Sua paz seja estendida sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.